Olá, meu nome é Sérgio Ortiz e eu sou médico aqui em São Paulo. E eu vim falar hoje para vocês sobre o Novembro Azul. A primeira coisa que nós temos que fazer é entender alguns conceitos, deixar claro o que é cada coisa para que vocês possam entender qual é o objetivo da campanha do Novembro Azul. O primeiro conceito que nós vamos estabelecer é o que é o câncer. O Instituto Nacional do Câncer define o câncer como esse grande parágrafo onde ele diz que o câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum um crescimento desordenado das células que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos à distância. Eu vou tentar resumir isso em três pequenas frases. Então, um câncer são células que crescem sem ordem alguma, fora do padrão que elas deveriam seguir. Elas invadem as estruturas vizinhas e até estruturas que estão à distância. E elas perdem a sua função, elas deixam de fazer aquilo que elas deveriam estar fazendo no lugar que elas foram colocadas. Então, o que acontece está tudo baseado na questão da divisão celular. A célula tem dentro dela um núcleo, em volta do núcleo há o citoplasma. Dentro do núcleo tem um material genético, o famoso DNA, que é onde estão todas as informações que a célula precisa. Cada célula nossa tem uma cópia completa de todo o nosso DNA. Quando ela vai se dividir, ela cria uma cópia desse DNA e aí ela manda uma cópia para cada parte do citoplasma dela e cria um novo núcleo, criando uma nova célula, duas novas células. Algumas células nossas fazem isso várias vezes ao longo da nossa vida. Quando é feito essa divisão e essa cópia do DNA, pode haver um erro na cópia. Pode acontecer de, eventualmente, uma letra do código ter sido copiada de maneira errada. O nosso corpo dispõe de um mecanismo que edita esse pedaço. Como se a gente fosse lá, quando a gente está escrevendo um e-mail, a gente digita uma palavra errada, a gente vai lá, apaga e escreve de novo. O nosso corpo consegue fazer isso. O nosso corpo também consegue contar com algumas células, como essa aqui, nessa visão artística, que ataca e mata essa célula que está com problema, que tem um material genético errado e que, portanto, pode se tornar uma célula cancerígena. Também pode acontecer da célula mesmo perceber que tem uma cópia errada do DNA e ela comete uma morte programada. Ela se desliga e deixa de se reproduzir e é depois, então, desmontada e o seu material usado para outra coisa. Veja, aqui nós temos duas fotos de células da próstata. Aqui do lado esquerdo, nós temos a próstata que a gente chamaria de próstata normal. A gente tem alguns vasos sanguíneos, mas a maioria do que a gente está vendo são células onde cada uma delas tem ali o seu materialzinho genético, elas são todas muito parecidas, tamanhos parecidos, e elas também são organizadas em feixes, né, em estruturas em volta de feixes, onde elas estão ali bonitinhas, cada uma pertinho da outra, organizadinhas. Já aqui do lado direito, nós temos um câncer de próstata, onde nós temos células de variados tamanhos, variados formatos, núcleos de tudo quanto é tipo,
nós temos células aglomeradas, depois de uma espação sem célula, com só citoplasma gigante de algumas células. Enfim, ela perde toda a estrutura que ela tinha aqui à esquerda. Vamos definir o que é a próstata para vocês entenderem. A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino. Ela está em íntima ligação, próxima ligação ali com o sistema do xixi, o sistema urinário, mas ela faz parte do sistema reprodutor, tá? Então, aqui nós temos uma visão, o rins aqui em cima, esse tubo que desce do rim trazendo o xixi até a bexiga é o ureter, e isso aqui é a bexiga, onde a urina é coletada. Isso, então, a bexiga leva abre aqui nesse canal que chama uretra, que tem uma parte dentro da próstata e uma parte dentro do pênis. Nesse outro desenho, nós podemos ver que a próstata aqui tem uma ligação também com o testículo. A próstata produz parte do líquido seminal junto com as glândulas seminais. Esse líquido seminal, então, recebe os espermatozoides que estão subindo aqui do testículo e isso tudo forma o sêmen, que aí a gente ejacula quando a gente tem uma relação íntima. O câncer de próstata, então, vamos entender. Em 2021, os cânceres foram a terceira maior causa de morte naquele ano, respondendo por quase 120 mil mortes naquele ano. Daqui em 2023, de todos os cânceres em homens, as neoplasias masculinas, a próstata foi o mais comum, até com uma boa vantagem em relação aos outros colocados. E estima-se que o câncer de próstata possa causar cerca de 16 mil mortes por ano de homens. É por isso que foi criada, então, a campanha do Novembro Azul. A campanha do Novembro Azul começou na Austrália, lá em 2003. Chegou ao Brasil em 2008. Hoje é uma campanha mundial e tem o seu dia mais forte no dia 17 de novembro, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Como é que é feita, então, a campanha? Ela é voltada para o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é feito através de exames preventivos e informação. Assim, a gente tem altas chances de cura e tratamentos menos agressivos. Desde 2010 ou 2008, quando começou a campanha do Novembro Azul aqui no Brasil, nós temos observado uma queda ano a ano das mortes por câncer de próstata. A prevenção do câncer de próstata passa principalmente por conhecer os fatores de risco. Quem é que pode ter e quem pode ter mais, né? Quem pode mais ter esse tipo de problema. Quem tem problemas na família de câncer de próstata, pais, avós, tios, tem 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Câncer de próstata é mais comum ao avançar da idade. 60% dos diagnósticos de câncer de próstata são feitos em homens acima dos 65 anos. As pessoas, os homens que têm descendência africana e caribenha, também têm mais chance de ter câncer. Os obesos, os homens que estão acima do peso, normalmente têm uma doença mais grave. E os fumantes têm maior chance de morrer do que aqueles que não fumam. Quais são os sintomas do câncer de próstata? É importante dizer que os sintomas são poucos e normalmente eles aparecem em fases mais avançadas da doença.
Normalmente, os sintomas incluem vontade frequente de urinar, inclusive à noite, o fluxo da urina interrompido, uma sensação de bexiga cheia mesmo depois de urinar, pode acontecer de haver dor a urinar ou até sangue na urina ou no sangue, disfunção erétil, que é a dificuldade de ter uma ereção para ter uma relação íntima, e dor nos ossos, como dor nos ossos do quadril, na coxa, às vezes na coluna, nas costas, entre outros ossos. E também a perda de peso, que é um sintoma comum a muitos outros tipos de câncer. Como é que é feito o diagnóstico precoce do câncer de próstata? Ele é feito da seguinte forma: o Ministério da Saúde agora no Brasil, essa é a recomendação de 2025, a recomendação é que a campanha volte a população a procurar a UBS, procurar o posto de saúde para uma avaliação individualizada. Lá vai ser feito consultas e exames de próstata e da saúde dessa pessoa em geral. Então, o Ministério da Saúde tem tentado transformar a campanha de Novembro Azul, ao invés de ser uma campanha apenas do câncer de próstata, para ser uma campanha de saúde masculina, saúde do homem, para que os homens tenham a sua saúde avaliada como um todo. Existem alguns exames específicos que ajudam a gente a fazer o diagnóstico do câncer de próstata. A gente vai procurar deixar esses exames com homens acima de 50 anos ou acima de 45, se ele tiver história familiar. Mas óbvio que isso tem que ser avaliado na consulta, como o Ministério da Saúde preconiza. O PSA, que é aquele exame de sangue que os homens fazem, ele pode alterar em várias doenças da próstata, não só no câncer. O aumento normal da próstata, com a idade, pode aumentar o PSA, inflamações, infecções, eventualmente até traumas podem gerar esse aumento do PSA. Então, isso quer dizer que 75% a 80% dos homens com PSA alto não tem câncer de próstata. Então, não é, ter o PSA elevado não é motivo de desespero. O toque retal é um outro exame que pode ser feito e deve ser feito por um médico com experiência, que tenha condição de fazer esse exame, porque ele é um exame que é incômodo e, para ser proveitoso, trazer informações, tem que ser feito por alguém que tem experiência nesse tipo de exame. Aqui na imagem, a gente pode ver que o canal retal tem íntima ligação com a próstata. E aí, com a introdução de um dedo lubrificado aqui do médico, ele consegue sentir o tamanho da próstata, a textura, a forma, e é um exame que dura cerca de 10, 15 segundos no máximo. É importante dizer que um toque normal não exclui a doença, porque alterações muito pequenininhas na próstata podem não ser sentidas, mesmo por um médico bastante experiente. O ultrassom também serve para a gente ver o tamanho, a forma e se há nódulos na próstata. Aqui nós temos uma foto de um ultrassom, onde a gente tem a próstata aqui circulada nessa linha vermelha, né? E há uma diferença entre a próstata normal e esse tumor que está aqui, que eu vou circular de amarelo. É nítido a diferença de cor, de aspecto entre a próstata normal e esse tumor. A biópsia, que seria tirar um pedaço da próstata e olhar no microscópio, é feita somente nos casos suspeitos. Ela pode ser guiada por ultrassonografia ou até por uma ressonância magnética. E é o diagnóstico de certeza, porque é ela que vai permitir nós vermos a próstata desse jeito e definir se há mesmo um câncer ou não. Eu gostaria só de deixar claro que a ideia dessa mini aula, palestra,
é apenas a informação que as minhas considerações feitas aqui não substituem uma consulta presencial com o médico, mas eu espero que essas informações tenham ajudado vocês a entenderem um pouco e sobre essa doença e sobre a necessidade de procurar a ajuda de um médico para uma avaliação mais correta de cada um de vocês. Muito obrigado. E o segredo, como eu disse, é a informação. Então, com informação, a gente tem condição de combater a doença. Muito obrigado.